Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, é sempre uma grande satisfação receber vocês por aqui. Mais uma vez, eu tenho o prazer de receber o André Isaac para uma edição do Dois Toques. Hoje nós vamos falar sobre o futebol goiano, sobre o teto do futebol goiano. Declarações do presidente Adson Batista me motivaram a criar esse vídeo, esse tema. Grande André, um abraço para você, é sempre um prazer receber você aqui no Futebol 62, você abrilhanta e você traz qualidade de conteúdo, que é o nosso foco aqui no canal. Obrigado, Geliezer, um abraço para você e para todo mundo acompanhando o Futebol 62. É sempre um prazer participar. André, esse tema vem sendo recorrente ao longo dos últimos anos, especialmente em relação aos times emergentes, mas o presidente Adson Batista, logo após a derrota do Atlético para o Vila, no clássico lá no Anésio Brasileiro Alvarenga, ele foi bastante enfático. Hoje o Atlético tem que mudar de tamanho, o Atlético tem que mudar de patamar. E aí depois ele distribuiu para todo mundo, falou assim, inclusive o Goiás, se o Goiás subir, vai cair, porque não suporta a Série A hoje, orçamentariamente falando. Você vê que essa situação dos times goianos e de outros emergentes, vamos falar aqui do Avaí, do América Mineiro, do Juventude, do Sport Recife, que está sofrendo aí na Série A, do Ceará, essa situação é essa mesmo, André. Hoje o time emergente ele sobe só para cair, vamos dizer assim. Você não vê condições dessas equipes, uma delas pelo menos, ou uma ou outra, subir e conseguir ter uma vida um pouco mais longa na Série A? Olha, são várias situações em cima dessa declaração do Adson. Essa declaração dele tem várias camadas que a gente pode abordar sobre diversos pontos. Primeiramente, ele falou isso no contexto ao responder uma pergunta sobre a derrota do Atlético para a equipe do Vila Nova. Nem cabia essa análise naquele contexto, porque o Vila, teoricamente, é uma equipe que tem menos recursos do que o Atlético. Nem teoricamente, né? Tem menos recursos do que o Atlético. O Atlético tem mais dinheiro, hoje tem mais estrutura do que o Vila. Essa temporada também não caberia essa declaração. O Atlético não está sofrendo, não é por falta de dinheiro. O Atlético está disputando uma Série B, onde ele tem uma condição melhor do que muitos outros times. O Atlético ele não chegou na final do Campeonato Goiano, uma equipe muito mais pobre do que o Atlético. O Anápolis chegou na final contra o Vila ganhou o campeonato. O Atlético não passou na Copa do Brasil do pobre Retrô, um time jovem, que tem nem torcida. Então, a falta de dinheiro, entre aspas, poder de investimento, não é o problema do Atlético nessa temporada. Então, só fazendo essa observação que ele deu essa declaração dentro de uma resposta depois da derrota no Clássico. Essa declaração para o Atlético, ela caberia e coube, e ele falou isso no ano passado, quando ele disputava a Série A. Aí a gente tinha a distância do poder de investimento das outras equipes. Então, essa é uma camada dessa resposta do Adson. Em relação ao que ele diz, ele está certo, que Atlético, Goiás e Vila Nova têm que buscar ganhar mais dinheiro para que eles, quando chegarem na Série A, eles tenham condições de disputar com melhores condições, para não chegar lá, bater e voltar. E essa é uma situação, um dilema, que fora os 12, 13 grandes do futebol brasileiro, todos os outros vivem, de procurar todo dia melhorar a sua arrecadação para aumentar o seu poder de investimento. E como é que faz isso? Aí é que é a pergunta do milhão, né? Eu acho que o que pode encurtar um pouco essa distância, essa dificuldade de investimento, é os times terem trabalhos longevos e consistentes a longo prazo, revelar jogadores, manter um técnico de uma temporada para outra. Assim, o que o Fortaleza vem fazendo, talvez até possa cair esse ano, mas que vem se sustentando aí há 7, 8 anos na Série A com campanhas consistentes. E a gente teve alguns exemplos que fugiram disso, né, André? Você citou o Fortaleza, que é um exemplo. Eu acho que o Fortaleza faz parte do processo. Ele conseguiu fazer duas partes do processo, no meu entendimento, André. Ele conseguiu aumentar a sua arrecadação,
capitalizar o clube, Fortaleza aumentou muito o seu orçamento, e ele conseguiu manter essa questão de um trabalho longo com o Vojvoda, né? O Fortaleza faz um trabalho que é quase impensável para nós aqui. O próprio Atlético, até o final do ano passado, onde eu fazia esse levantamento, agora eu preciso atualizá-lo, 2024, mas entre 2017 e 2024, o Atlético, cada treinador trabalhava em média 70 dias e fazia 13 jogos. É a média do Atlético. Assim, não dá nem o período de experiência, né? Que era que na época da carteira assinada, o período de experiência era 90 dias. Normalmente não chega nem a isso, de média. Então, o Fortaleza conseguiu isso. Para mim, o que Fortaleza não conseguiu foi base. Fortaleza ainda não é um time que joga muitos jogadores da base no seu time profissional. Ele fica contratando, investindo, contratando. Outro que conseguiu isso, num modelo um pouco diferente, até porque não tem a torcida do Fortaleza, mas foi o Cuiabá. O Cuiabá caiu agora, mas o Cuiabá conseguiu subir e sustentar por alguns anos na Série A do Campeonato Brasileiro com outro modelo. Aí não era esse modelo nem. O Cuiabá tinha mais uma situação assim, eu acho que de pagar bem os caras, né? Conseguir bons times coletivamente falando, porque o Cuiabá não investia muito, não segurava treinador, não tinha uma grande arrecadação extra de fora, normalmente a arrecadação do Cuiabá era interna, né, dos investidores ali, mas ele também conseguiu isso. Até fiz um levantamento, André, desde 2010, quando o Atlético sobe a primeira vez, e computando o Goiás nesse período também, o máximo que um time goiano disputou a primeira divisão consecutivamente foram 3 anos. O Atlético fez 10, 11, 22, depois fez 24 sozinho. O Goiás fez seguir 2013, 14, 15, depois fez 19, 20, 22, 23. Então, ninguém conseguiu ficar, por exemplo, 4 temporadas. Fez 2, na terceira caiu. Foi o nosso limite ao longo dessa última década. Mas vou na mesma linha que você. Para mim, se você tem menos dinheiro, você tem que ter outras alternativas. Por exemplo, essa questão do trabalho a longo prazo. Um time bem organizado hoje, ele vale muito dinheiro, André. Eu vejo isso, sabe? Eu vejo às vezes colocando muito valor no jogador. Esse jogador vale 70 milhões, esse vale 80, esse vale 15, esse vale 50. Mas e qual que é o preço do coletivo? Quanto custa o coletivo? Né, você ter um bom coletivo, quanto que isso vale no mercado? Porque isso não é precificado. Né, mas eu vejo boas equipes, por exemplo, o Independente Del Valle, é um time que eu dou muito exemplo aqui. Ele é um time que não é rico, ele revela muitos jogadores, num país que nem tem uma tradição tão grande no futebol, que é o Equador, e o Independente Del Valle tem 2 Copas Sul-Americanas e um vice da Libertadores, de condições que para mim não são melhores do que as condições aqui dos times goianos. Claro que os concorrentes internos deles são menos fortes do que os nossos, mas quando os nossos chegam na Sul-Americana, eles não dão conta fazer o que o Del Valle fez, né, na mesma Sul-Americana, estando lá na mesma competição. Então, eu tenho aquele como um exemplo. Mas concordo com você, para mim passa por uma boa base. O futebol goiano hoje não tem uma boa base. Por exemplo, em 2021, em 22, 23 e 24, dos nossos 3 times da capital, tinha um jogador goiano que foi titular, que foi o Gelado no Vila Nova. Foi o único em 3 temporadas em 3 times. Esse ano o Goiás tem 2, né? O Goiás tem 2 aí que vem jogando, que é o Caito e o Pedrinho. Tem sido até uma exceção esse ano do Goiás. Mas eu tenho por mim, por isso também, base, um coletivo, um time forte. Como é que você faz um time forte? Mantendo ele por muito tempo. E treinadores com trabalhos longevos, que a gente não tem aqui nenhum. Não é só o atleta, não. Você tem o atleta de exemplo, mas o Goiás trabalha da mesma maneira, o Vila trabalha da mesma maneira. Normalmente é 3, 4 treinadores por ano. Raramente fica só em 2, para você ter uma ideia. Né? Então, essa é uma situação. Outro aspecto, né, André? Lá atrás, nós experimentamos dirigentes, o próprio Watson fez isso no Atlético. Se você voltar no discurso do Atlético de 22, 25 anos atrás, esse discurso era o mesmo, porém em outro nível. Olha, o atleta não dá conta brigar para o Campeonato Goiano, o atleta não dá conta jogar a Série B e subir, o atleta não dá conta de chegar na Série A. Era esse mesmo discurso, só que mais humilde, né? Mas o enredo era o mesmo. O Goiás, lá nos anos 70 também, quando o Ailê faz aquela revolução, passou por isso também. O Vila também, que nem tinha interesse por competição nacional. Então, assim, será que não está faltando, André, um
um Adson 2.0, um Ailê Pinheiro 2.0, né, que nesse novo momento, mas com o mesmo discurso lá de trás, consiga furar essa bolha, consiga fazer essa ruptura. Será que agora é mais difícil do que era lá atrás? Será que o Atlético mudar de tamanho agora, ou o Goiás mudar de tamanho, é mais difícil do que foi para o Ailê lá atrás? É mais difícil do que foi para o Adson, quando ele pegou o Atlético saindo da segunda divisão do Campeonato Goiano? Você tocou num ponto interessante, até lembro o início do próprio Watson no Atlético. O Atlético perde um campeonato goiano com o Arthur Neto, e aí no outro ano ele ganha o campeonato goiano com o Arthur Neto. Então ele manteve um treinador de uma temporada para outra. É lógico que parece que teve uma Série C, aí teve uma troca, depois volta e tal, mas foi o mesmo treinador e o mesmo time praticamente em 2 campeonatos seguidos. Aí o Atlético continuou com aquela base até chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Aconteceram algumas modificações no decorrer desses anos, mas em 2010, quando o time estava disputando a Série A, tinha remanescentes de 2007, de 2006. Então, o Atlético trabalhou com a base. Goiás, você vê o Goiás de 1997, 98, cai para a segunda divisão em 98, mantém a base, 99 ganha a Série B, 2000 faz uma baita de uma Copa João Avelange, faz boas participações na Copa do Brasil, ganha todos os campeonatos goianos que disputou, mantendo aquela base, mantendo até o Hélio dos Anjos, né, 3 anos seguidos. Aí vem a outra temporada com o Goiás, começa a montar um time em 2003, aí em 2006 disputa a Libertadores da América, 2005 a melhor campanha de todos os tempos. Então a gente tem exemplos no próprio futebol goiano de trabalhos que tiveram uma sequência que acabaram dando resultado. O que não pode é, de ano para ano, reformular elenco, onde na verdade, deveria reforçar elencos. Você fazer mudanças pontuais ao invés de reformulação. Sai 10, sai 15, muda a comissão técnica, tal. Eu acho que aí, tecnicamente, nunca vamos sair do lugar. Agora, financeiramente, aí é outra história, porque talvez tenhamos chegado mesmo num limite. A gente não tem estádios grandes para grandes públicos, talvez a gente não tenha nem potencial para grandes públicos, para ter bilheteria, por exemplo, como o Fortaleza tem. Fortaleza, no ano passado, foram mais de 30 milhões de reais só de bilheteria. Aqui os nossos times 5, 7 milhões, no máximo, por temporada. Sócio-torcedor, até que ponto, quando é que vamos conseguir emplacar um sócio-torcedor em Goiás? Patrocínios, eu acho que está melhorando, tanto é que nossos times hoje pagam melhor do que pagavam há 5, 6 anos atrás. Mas, financeiramente, eu vejo um pouco mais de dificuldade para ter essa evolução. O André já deu aqui mais uns 2 temas para a gente gravar no futuro, a questão do sócio-torcedor, né, e a questão do nosso discurso. O torcedor não vai a campo, né? Por que o torcedor goiano, que já foi muito a campo, né? Porque não foi sempre assim. O torcedor goiano, se o time goiano jogasse lá fora e empatasse, no outro jogo enchia o estádio aqui, porque tinha empatado lá fora. Então são situações aí que a gente vai debater em outras edições. E para você, né, torcedor goiano, tem como o futebol goiano sair desse teto? Tem como furar essa bolha? Tem como chegar em outro patamar? Ou nós realmente batemos nosso teto e estamos condenados à coadjuvância, né? Porque é isso que o termo diz. Nós estamos condenados a ser coadjuvantes eternos aqui no futebol brasileiro. Você fica à vontade para fazer aí a sua manifestação, para dar a sua opinião sobre esse tema, porque aqui nós falamos, mas vocês também falam. Futebol 62 é uma via de mão dupla. Grande André, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Dois Toques, e com certeza a gente vai estar por aqui sempre debatendo assuntos relevantes para o futebol goiano. Valeu, Gerli. Até a próxima. Valeu, grande abraço ao André, grande abraço a você, internauta. Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.